Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos de volta e agora nós trataremos do peculato mediante erro de outrem, artigo 313. Esse crime é conhecido também como peculato estelionato, mas tenha cuidado. Com o estelionato ele não se confunde, são figuras típicas diferentes, porém há um ponto em comum. O estelionato fala de erro, induzindo ou mantendo a vítima em erro. No 313, o erro também aparece aqui. O que nós temos, na verdade, é uma modalidade especial de apropriação indébita mediante erro de outrem. Nós temos lá, na parte dos crimes contra o patrimônio, um delito referente à apropriação indébita decorrente do erro de outrem, que é a apropriação indébita em decorrência do erro. É quando a coisa vem para o agente por erro, tá certo? O que vai acontecer aqui é exatamente o mesmo desenho, a mesma arquitetura. Porém, agora eu tenho uma circunstância mais específica, que é o fato de termos um funcionário público, tá certo? Então vem comigo observar o artigo 313. O artigo 313 do Código Penal está assim disposto: apropriar-se, espera aí, deixa eu grifar direitinho, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. E vamos grifar o erro de outrem, que é o ponto central dessa figura. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Meus amigos, percebam, apropriar-se é a mesma compreensão que tivemos quando estudamos o crime de peculato previsto no artigo 312. Você estudou o verbo apropriar-se no crime de apropriação indébita, artigo 168, estudou no peculato, aqui ó, 312, e nós temos um vídeo específico para o peculato, o artigo 312. Vale a pena verificar. Se já assistiu, vale a pena assistir de novo. Se não assistiu, assista, porque ali nós vamos falar do verbo apropriar-se. A apropriação que indica essa atuação com ânimo definitivo, ou seja, com ânimo de assenhoreamento. Aqui na apropriação, o que é que acontece? A coisa não é do agente, mas a coisa está com ele. E a partir de um determinado momento, ele passa a agir como se dono fosse. Lembrem que na apropriação, o agente já tem a posse lícita, legítima, correta. Realmente ele tem a coisa. A coisa não veio a ele, não veio para ele de maneira fraudulenta nem por violência. A coisa está com ele de maneira legítima, lícita, mas a partir de um momento ele passa a agir como se dono fosse, muito embora a coisa não seja dele. E eu chamo a sua atenção porque nesse caso específico, a coisa chegou ao agente mediante erro de outrem. Olha o destaque do legislador. Ele disse, ó, recebeu por erro de outrem. E o que é que eu quero destacar para você? É que quando o legislador colocou isso, você precisa ter muito cuidado, porque a diferença do peculato mediante erro de outrem para o estelionato é bem sutil. Aqui, o agente não induziu a pessoa em erro e nem manteve a pessoa em erro. Porque se o agente induzir a pessoa ou mantê-la em erro, agindo assim de maneira dolosa, evidentemente, o agente estará praticando crime de estelionato, artigo 171. No artigo 313, o agente simplesmente recebe a coisa e depois descobre que houve um erro em receber a coisa, seja a coisa em si ou a quantidade da coisa ou o tipo de coisa que ele recebeu. Falando assim, coisa de maneira bem genérica, tá bom? O que acontece no peculato mediante erro de outrem é exatamente um cenário semelhante à apropriação indébita.
Porque o que é que acontece aqui? O dolo é subsequente, o dolo é superveniente. O agente está com a coisa de boa fé. Posteriormente, ele descobre que a coisa não deveria estar com ele. Ou a quantidade não era aquela, ou aquela espécie, a qualidade da coisa não era aquela, o tipo da coisa não era aquela. E após descobrir isso, ao invés de devolver a coisa, ou o excedente, por exemplo, o que é que ele faz? Passa a agir como se dono fosse. Imagine você, meu caro amigo, minha cara amiga, que um determinado empresário faz um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, comprometendo-se a doar. Doar não, né? A cumprir uma determinada penalidade ajustada, uma cláusula, e ele se compromete a entregar em uma escola municipal 50 toneladas de alimentos. E aí, o diretor da escola recebe 60 toneladas. Ó, eram 50, mas ele recebeu 60. Recebeu de boa fé, recebeu tranquilo. Não havia má fé, não colocou o empresário em erro, não manteve em erro. Mas depois de alguns dias, verificando o documento que chegou do Ministério Público, perguntando se realmente o empresário tinha entregue 50 toneladas de alimentos, o diretor verifica que houve um erro. Ele recebeu 60 quando era para receber só 50. Ao invés de devolver as 10 toneladas excedentes, ele se apropria. O que temos aí, meus amigos? Peculato mediante erro de outrem. O diretor da escola não induziu o empresário em erro e se apropriou do que recebeu mediante erro de outrem. Peculato mediante erro de outrem. Também é interessante registrar, meus amigos, que neste caso do crime do artigo 313, peculato mediante erro de outrem, quando o legislador fala de apropriar-se de dinheiro e logo em seguida diz ou qualquer utilidade, nesse caso ele trouxe para nós uma fórmula que permite a interpretação analógica, ou seja, intralegem, porém esta outra utilidade deve necessariamente ter conteúdo econômico. Então, pode não ser dinheiro, mas pode ser valor ou qualquer bem móvel, à semelhança do que temos no artigo 312. É evidente que lá no 312 ele falou dinheiro, valor ou qualquer bem móvel. Aqui, ao utilizar qualquer utilidade, nesse caso aqui, ele se referiu a qualquer outra coisa, mas que tenha conteúdo econômico. Tá bom? Temos um crime material, ou seja, ele só se consuma com o resultado naturalístico. Para Guilherme de Souza Nutti, este resultado naturalístico seria o efetivo proveito buscado pelo agente. Para o professor Kleber Masson, a consumação se dá quando o agente efetivamente passa a agir como se dono fosse. Lembre, recebe, depois, descobrindo que não deveria receber aquilo ou a quantidade, ele passa a agir como se dono fosse, alienando, destruindo a coisa, enfim, dispondo da coisa efetivamente como se dono fosse. Lembrem também que aqui é um crime próprio, precisa ser funcionário público para praticar esse delito, tá bom? Temos aqui um crime unissubjetivo ou de concurso eventual, plurissubsistente, de modo que, sendo plurissubsistente, o intercrimes admite fracionamento, portanto, é admissível a tentativa, e este é o crime de peculato mediante erro de outrem. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.